Até. Agora, em questão do tempo, vou passar rapidamente para a doutora Fará, mas nosso tempo realmente é curto hoje, então eu já passo a palavra à doutora. Muito obrigada, agradeço o convite na pessoa dos organizadores, mas vou tirar mais um minuto aqui para falar desse meu amigo, Dr. Pujol. Que ser humano! O senhor me encanta, o senhor me emociona. Doutor, o senhor sabe do meu carinho de quanto tempo? Doutor, e depois nós temos que sentar, tomar um vinho e quero saber essa história aí do Largo São Francisco. Mas voltando, que eu acho que muitos aqui já ouviram falar no Dr. Pujol, no excelente pediatra, no conselheiro, no presidente Pujol, CRM. Agora, as crianças que foram atendidas por eles, as mães dessas crianças nunca esquecem. Eu atendo médicos. Para mim, a pediatria é um capítulo à parte. Pediatra é médico por amor. Com todo respeito aos demais, doutor. Mas pediatra é médico por amor. É diferenciado, né, doutor Pujol? É, sim. O senhor sabe que é. Aguentar aquelas mãezinhas não é fácil. Doutor, obrigada por compartilhar isso para a gente. Aqui no estado não tem outra pessoa que entenda tanto de processo ético quanto o doutor Pujol. E agora eu vou tentar falar um pouquinho da parte jurídica, né? Para vocês, meus futuros colegas, para os médicos. Tudo que o doutor Pujol passou para a gente é o funcionamento prático das infrações do CRM, tá? Eu vou trazer um pouquinho para vocês questões mais práticas. Então, vamos lá. Toda a conduta médica, ela pode ter 3 ramificações. Na esfera civil, que é a parte de responsabilidade civil, que é o processo judicial, que busca o quê? Uma indenização pecuniária. Tá? Quando a gente fala em responsabilidade civil e indenização, a gente fala em dinheiro. Ao lado disso, quando a conduta praticada pelo médico, ela se amolda a um tipo penal, como, por exemplo, homicídio, lesão corporal, improbidade administrativa, no caso dos médicos que são funcionários públicos, omissão de socorro, a gente tem a responsabilidade na área criminal, daquela mesma conduta inicial. E, em paralelo também, que a gente vê que, na prática, os médicos ligam muito menos, os profissionais de saúde, em geral, eles estão muito mais preocupados com o processo que busca uma indenização pecuniária do que com a sua carteirinha do CRM. Isso é perigosíssimo. Já vou explicar o porquê. Então, esfera civil, criminal e administrativa. Na administrativa, nós temos o processo ético profissional e os PADs, para quem é funcionário público. A gente não pode esquecer também que o médico que é funcionário do Estado ou do município, por exemplo, além de responder na esfera civil criminal perante o conselho, ele responde um PAD também junto ao seu gestor. Tá? Então, olha quanta coisa. Na prática, a gente vê que muitas dessas denúncias, dessas insatisfações, não estão diretamente relacionadas a uma má prática, a uma inobservância de norma técnica, que a gente chama. Né? A gente não está falando só de um óbito ou de uma lesão permanente. É muito importante a comunicação com o seu paciente. E aí vem toda essa parte final da fala do meu amigo Pujol. O paciente quer ser ouvido, o paciente quer ser respeitado. Muitas vezes, o senhor me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas a frustração do paciente ou não entender aquele resultado adverso que é previsto faz com que ele vá reclamar ao conselho, para o conselho dar um puxão de orelha naquele médico que não fez aquilo que ele esperava. Então, muitas vezes, a falha na comunicação leva a essas denúncias. Entendo que é muito difícil atender essa demanda, suprir tudo que o paciente deseja, num cenário
difícil, seja de plano de saúde, seja do SUS e até mesmo particular, né? As pessoas estão cada dia mais intolerantes, o paciente não aceita esperar, não aceita que o médico saiu para fazer um parto e a gestante está ali, enfim, primeiro o meu, depois o seu. Então, a gente tem que repensar um pouco disso. O médico tem que melhorar duas coisas. Primeiro, a comunicação, a clareza na explicação. E segundo, e aqui tem um nicho de mercado muito legal para quem gostar da área, a parte preventiva do médico. Documentos. 1. Prontuário bem preenchido. O que é um prontuário bem preenchido? É você descrever tudo o que aconteceu. Ah, prontuário físico, letra legível, não pula linha, não rasura. Ah, mas a paciente me mandou um WhatsApp, não. Joga no prontuário. Tudo que é comunicado, tudo que é orientado para o paciente, seja de madrugada, seja por WhatsApp, seja sinal de fumaça, coloquem no prontuário. Ah, Renata, mas não dá tempo, é difícil. Façam, só façam. Depois vocês vão se arrepender de não terem feito. Tá? Essa é a parte principal. O médico ele tem que estar seguro. A gente fala muito em diminuição e gestão de risco, né? Você analisar os danos. Então, tanto o papel do médico no seu consultório, na sua clínica, o do gestor do serviço público, orientar e ter esse pensamento preventivo e de gestão de risco. Então, quando a gente fala dos processos, tanto no CRM quanto no Poder Judiciário, a documentação do médico é o que salva. Um prontuário bem preenchido salva. Vou contar bem rapidinho aqui uma história. Ela beira a ser bizarra, mas ela foi real. O paciente chega no SUS, dizendo para um médico de plantão, eu engoli minha dentadura. O médico, faz um raio-x. O que acontece? O raio-x não é cardiopaco? É isso? É cardiopaco? Não é radiopaco? Cardiopaco é outra coisa, né? Então, eu sei umas coisas que o senhor não sabe. Radiopaco, enfim. Ou seja, o material da dentadura não aparece ali. O médico disse o quê? Paciente xarope. Aqui que está o X da questão. O médico disse para... O médico pensou, putz, esse cara está poliqueixoso, tá? Encaminho para tomografia. Ressonar, tomografia. Não, endoscopia, doutor. Mas esse caso foi verdade. O médico disse assim, paciente vai fazer uma endoscopia. Só que ele estava numa unidade básica de saúde. Lá não tem endoscopia. O paciente não foi. Não foi porque não quis. E o médico não escreveu isso no prontuário. O que aconteceu? O paciente sim tinha engolido a ponta, a dentadura. Foi para cá, tarará, perfurou aqui, perfurou ali. O paciente estrupiou inteiro, deu ruim. Teve uma perfuração aqui, ficou com gastro, acamado, home care, veio a óbito. Depois de sofrer muito, efetivamente, veio a óbito. Um processo milionário, sim. E qual que era a frase de R$1 milhão? Encaminho para endoscopia. Isso. O médico jura que falou, mas ele não escreveu. E aí? Entendem por que a gente tem que ter esse preciosismo na escrita? Paciente poliqueixoso, aquele paciente pinga-pinga de médico. O senhor é o 4º médico que eu vejo. Escreve no prontuário. Porque o prontuário é um diário do médico. Vocês podem escrever. Pacientes de cirurgia, paciente vem meio sujinho, assim, meio com uma asepsia ruim. Escreve, porque se der uma infecção, vocês não tenham vergonha de escrever, né? Bom, então, essa documentação para a defesa do médico é muito importante. Vocês têm que pensar isso desde o início da faculdade e quem é advogado tem que orientar os seus clientes desde o início. E se não faz desde o início, dá para fazer um jogo bom ali para refazer os termos de consentimento, rever toda a documentação, orientar toda a equipe no preenchimento do prontuário. Bom, aí quando a gente passa a ter
uma denúncia no CRM, eu vou repassar aqui só as fases que o doutor já falou, só para a gente fazer isso numa ordem. Então, tem a denúncia, é instaurada uma sindicância. A gente vê muito na prática que, na sindicância, o médico não quer gastar com advogado. Ele acha que, como ele está falando para os pares dele, ele mesmo explica e está tudo bem. Qual que é o problema aqui? Existem questões ali que podem ser suscitadas desde o início e podem impedir que isso se torne um processo ético. Então, é importante, o médico tem que estar consciente que nós somos importantes para ele no momento de fazer a manifestação sobre a sindicância. A gente pode pedir um TAC, a gente pode tentar propor uma conciliação, questionar alguma nulidade. E o que é importante aqui quando a gente vai analisar essa denúncia? Esqueçam a cabeça de advogado, de fórum, de civil. É analisar se aquela conduta que está sendo imputada tem previsão no Código de Ética. Porque pode ser qualquer coisa absurda, qualquer coisa bizarra, mas se ela não for prevista como infração ética, morre ali. Ah, mas foi absurdo, foi bizarro. Não é infração ética? Pronto, não tem que ir para frente. Então, a primeira coisa que vocês têm que avaliar. Constitui essa infração ética? Dá para justificar? Dá. Então, vamos fazer uma manifestação adequada. Sempre pede desculpas, assume seu erro, fala que não vai mais fazer, pede um TAC e pronto. Aceita o puxão de orelha. E pronto, a gente erra. Nós, advogados, também temos nosso processo ético lá na OAB, mas, assim, aceita, evita que essa sindicância vire um processo ético. Porque aí, no processo ético, aí é caro, né? Aí é caro, você vai ficar desconfortável na frente dos seus pares. Existem punições que são públicas. Se vocês, só por curiosidade, jogarem lá no site do CRM Paraná, vocês vão ver os apenamentos públicos. E tem um monte de gente conhecida, né, doutor? Estava esses dias fazendo uma pesquisa, eu louca de curiosa, um monte de gente conhecida. Maioria parte de embelezamento, estética e cirurgia. Então, tem médico suspenso, que a gente não sabe. Tem sanção de a bronquinha pública, doutor. O puxão de orelha público. A censura pública, eu gosto dos nomes. Censura pública. Gente, e sai publicado em diário oficial. O doutor fulano de tal foi apenado com censura pública por estar um dos artigos tais, tais e tais. Você vai ver esses dias um bem conhecido que eu fui ver, era improbidade administrativa. Feio, né? Enfim. Então, tem que evitar que vire PEP. Virou PEP, aí a gente vai ter que estudar mais. Bom, instaurada a sindicância, o médico te contrata, e a gente vai fazer uma defesa bem legal, pede desculpas e fala que não vai mais fazer. Terminado isso, vem o relatório da sindicância. Fazendo um paralelo, é como se fosse a parte de inquérito policial no crime, né? Vem o relatório do delegado dizendo assim, sugiro que eu ofereça denúncia ou não. Houve indícios de prática de infração, bastam indícios, tá? De prática de qualquer infração ética, instaurado o PEP. Opa, daí um médico vai ser citado. O denunciante vai ser intimado para acompanhar, pode constituir advogado, tá? E ele tem 30 dias para apresentar uma defesa, indicar testemunhas, fazer toda a sua argumentação. É feita uma audiência de instrução, e aqui, sim, a gente faz uma coisa jurídica interessante, a gente prima pela ampla defesa. Então, o médico denunciado ele é o último a ser ouvido, sempre. Tá? Primeiro as testemunhas do denunciante, depois as do denunciado, depois o denunciante, aí depois disso tudo, o médico denunciado. Ele vai ter conhecimento para poder se defender item a item do que ele está sendo acusado. Depois, alegações finais, que é muito importante. Se for necessário, que não é a prática, né, doutora? Perícia, outro tipo de provas, grafotécnica de prontuário
prontuário rasurado. O problema é que, nesse caso, como o processo é gratuito, quem paga é o conselho. Então, nem sempre essa prova é necessária e nem sempre é deferida. Né? Então, a gente também tem que se virar com o que a gente tem ali. Okay? Alegações finais, e aí volta o papel do advogado. Os advogados do conselho fazem um pente fino para ver se não tem nenhuma nulidade, se não tem nenhuma prescrição e se todos os ritos foram cumpridos. Dr. Martin deu ok? Beleza, vai para o julgamento. Importante, a diferença do judiciário. Não é um juiz, e daí, em segundo grau, você tem mais, você tem um colegiado. Não, é sempre um órgão colegiado que julga. Tá? Sempre médicos e em número ímpar, como o doutor Pujol falou. Tá? Nesse julgamento, o advogado tem direito a fazer sustentação oral por 10 minutos. Depois, tem um pequeno debate sobre o relatório e não sobre o mérito. E mais 5 minutos para o advogado. Então, aqui a gente finaliza com 15 minutos, assim como no Poder Judiciário. Finalizado o julgamento, pode ter recurso? Sim. Quem julga o recurso? Conselho Federal de Medicina, em Brasília. Tá? Tem uma regra de recurso obrigatório para os casos de cassação. De resto, segue a regra da vontade da parte. Tá? É importante, quando a gente tem a defesa, aí trazendo também para o nosso, na parte jurídica, endereçamento ao conselheiro, número dos autos, qualificação do denunciado, do seu advogado, e super importante, o advogado tem que manter o seu endereço atualizado. Porque, assim como no tempo de Cabral, eles recebem carta. Né, doutor? Conte para eles que vai carta com a R. É. Então, é físico. Se o médico se muda e alguém é o porteiro deixa lá, o médico foi citado. Certo? É nomeado um defensor dativo. Ah, mas eu tinha tudo, a defensor não teve acesso ao prontuário. Que pena. É dever do médico manter atualizado tudo isso. Né, doutor? Mas logo, logo, agora com o novo Código de Processo Ético, vai chegar o digital. A gente espera. Porque é uma neura, aqueles AR, quando que chegou, o porteiro não sabe nem... É um caos. Bom, endereçamento, que a gente recebe pelo correio. Aí o advogado tem que pensar, não só na questão ali do mérito da defesa. Preliminares. Tem nulidade, tem prescrição, mérito. O que você vai discutir? Geralmente, você vai tentar dizer que não tem inobservância de norma técnica. Ó, o professor Silvio chegou para a alegria de vocês. Provas. Que provas vocês vão querer produzir? Testemunhas, documentos, perícia. Vamos lá. E o final. Lembrem bem o que vocês vão querer. Pedido de... Em regra, você vai pedir absolvição do denunciado ou penalidade mais branda. Então, você pode ter, se você não tem saída e realmente houve a infração ética, você tenta puxar a penalidade lá para baixo. É nosso dever fazer isso. Tá? Então, sempre verificar. Houve inobservância de norma técnica, houve infração da parte ética, a tua defesa vai ser nesse sentido. Tá? E não só, a gente não precisa falar só em erro médico. O que tem de processo, puxão de orelha por publicidade indevida. Agora está super na moda a tal da anúncio de especialidade não reconhecida pelo conselho. Como assim, Renata? Só é especialidade médica aquilo que está previsto pelo Conselho Federal. Especialidade e área de atuação. Então, por exemplo, o que não é e se usa na prática? Medicina estética não é área de especialidade. Ortomolecular não é área de especialidade. E daí parece que existem. Dermatopediatria não é área de especialidade. Oftalmopediatria não é área de especialidade. E aí? Leva puxão de orelha e a gente tem que fazer defesa. Não é, doutor? Não existe, mas tem que poder. Bom, então não é só a questão do paciente
insatisfeito com um resultado adverso. E lembrem, esse resultado adverso, essa intercorrência, ela tem que estar prevista e informada para o paciente no termo de consentimento, que é documento obrigatório. É infração ética, doutor, fazer um procedimento sem o necessário termo de consentimento livre e esclarecido? É infração ética. Aí você vai dizer o quê? Ops, esqueci. Desculpa, não vou mais fazer. Pronto, arquiva a sindicância. Agora, se reiteradamente você vai fazer isso, não dá. Mude esse comportamento. Eu acho que é isso. Doutor, esqueci alguma coisa? A prevenção é tudo, né? Prevenção, fazer um trabalho bem feito. Gente, prontuário salva. E eu sei que às vezes não dá tempo, que é difícil, que acaba passando. Mas lembre no caso da dentadura de R$1 milhão, de tirar uma frase. Encaminho para a endoscopia. Tá? Parabéns pelo evento. Parabéns e que vocês tenham uma carreira linda, que vocês tenham muita paixão no que vocês fazem. Sejam bons com seus colegas, com os pacientes, com os clientinhos. Né? E que bom que a gente está aqui de novo, né, doutor Pujol? Que honra estar aqui do seu lado de novo. Ainda não. Vamos durar. Vamos durar, porque são muitas palestras. Eu esqueci de agradecer ao CIMEPAR que está organizando isso, as pessoas que organizaram. Né? Acho que vocês só ganham com essas conversas. Às vezes, a gente quer pegar vocês no colo, porque a vida está em vocês, o amanhã são vocês. Mas eu quero que vocês entendam que atitudes como essa que o CIMEPAR fez, de unir o direito com a medicina, nós estamos no Conselho de Medicina tentando fazer a tempo. Na época que eu fui presidente, fui muitas vezes na Unibrasil fazer debates junto com o Conselho Nacional de Justiça, fazer, inclusive, julgamentos simulados. Era muito interessante, mas as coisas se perdem se não tiver alguém com a capacidade, como esses dois cidadãos que estão ali, que felizmente são meus colegas, e que tiveram essa ideia. Meus parabéns ao CIMEPAR. Eu acho que vocês têm muito valor. Muito obrigado. Então, quero agradecer, em primeiro lugar, os dois palestrantes que abrilhantaram nossa tarde com muito conhecimento e muitas dicas da doutora Fará, tanto para o direito quanto para a medicina. Eu encerro esse painel e chamo o terceiro painel do dia, que é LGPD aplicada aos serviços públicos. Muito obrigado.